E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês da série Gestão de Custos, respondendo a seguinte pergunta: o que é custo direto? Essa dúvida passa pela cabeça de muitos alunos, microempreendedores individuais, autônomos, pequenos empresários, na hora de atribuir os custos aos produtos. Surge aquela dúvida: o custo é direto? É indireto? Precisa fazer rateio? Sim ou não? Como que eu faço para classificar? Então eu estarei respondendo essa pergunta com base em exemplos, na conceituação também. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa imagem aqui da Fundação Getúlio Vargas, sobre a classificação dos gastos. Então, como eu falei nos outros vídeos onde eu respondi o que é custo, o que é despesa, é muito importante que você entenda que gasto é a nomenclatura genérica que trata de todas as demais, por isso que ela é a maior de todas, como vocês podem ver aí na tela. Dentro de gastos ou depois de gastos, nós temos custos, despesas e investimentos. Aqui nos custos, nós temos como tratar ele de duas maneiras: quanto aos produtos e quanto ao volume de produção. Nós estaremos olhando nesse vídeo quanto aos produtos, se o custo é direto ou indireto. Nós teremos aí o próximo vídeo tratando dos custos indiretos, já vou deixar aqui na descrição, inclusive, desse vídeo. Então, custos quanto aos produtos, diretos ou indiretos. E também nós temos quanto ao volume de produção, que são tratados entre fixos e variáveis, beleza? Então vamos lá. Qual é a conceituação de custos diretos? O que diz para nós? Então, custos diretos são aqueles que podem ser identificados e diretamente apropriados a um produto, linha de produto ou centro de custo. Não necessitam de rateios para serem atribuídos ao objeto, ou ainda, são aqueles diretamente incluídos no cálculo dos produtos. Os custos diretos têm a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva. Beleza, essa é a conceituação. Mas o que significa? Então diz assim: são aqueles que podem ser identificados e diretamente apropriados a um produto, linha de produto ou centro de custo. Então o custo direto ele tem essa propriedade de ser facilmente identificado e ele pode ser apropriado de maneira direta. Eu não preciso utilizar rateio. Até vai dizer assim, ó, não necessitam de rateios para serem atribuídos ao objeto. Não necessariamente somente ao objeto, mas pode ser ao produto, a uma linha de um determinado produto, ou ao centro de custo em si. São aqueles diretamente incluídos no cálculo do produto. Aí eu consigo olhar o gasto, o custo, e atribuir ele diretamente ao cálculo do meu produto ou do meu serviço. Eu não sinto dificuldade nenhuma na hora de fazer essa apropriação. Os custos diretos têm a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva. Então, como eles são perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva, eu não sinto a dificuldade, como eu falei anteriormente, de atribuir a um produto em si. Por exemplo, se eu estivesse produzindo pão, o que seria um custo direto de uma fábrica de pão, de uma panificadora? Farinha. Eu vou pegar o quantitativo, o valor, o gasto que eu tive com essa matéria-prima, o valor da farinha, e vou atribuir diretamente ao meu produto. Percebem a ideia de ser perfeitamente identificado, diretamente apropriado? Eu não sinto essa dificuldade. Que tipo de exemplos que nós temos aí para custos diretos, que para ficar mais lúdico, mais tácito a informação para vocês? Então, matéria-prima pode ser um custo direto, a mão de obra pode ser um custo direto, também serviços subcontratados. E como que se dá a apropriação desses custos? Destes três que eu mencionei anteriormente, a matéria-prima, a mão de obra e o serviço subcontratado. Como é que eu faço a apropriação para o produto, para a linha de produto, para o centro de custo? A matéria-prima, por exemplo, suponhamos que a empresa, vamos pegar o exemplo aí da panificadora, da padaria novamente, compra lá um determinado quantitativo de farinha de trigo e guarda então no estoque. Como que eu vou fazer essa apropriação? Por enquanto, o custo está jogado dentro do estoque. Aí eu vou retirar, na medida que eu vou retirando do estoque, eu vou fazendo a apropriação para o produto. Então, para a matéria-prima, a empresa pode manter um sistema de requisições, de modo a saber sempre para qual produto foi utilizado o material retirado do estoque. Então, dentro do estoque eu tenho óleo, tenho farinha, tenho ovos, se for o caso, tenho chocolate, todos os insumos, os ingredientes para preparar os bolos. Então, eu vou tirando os quantitativos dentro do estoque e consigo fazer a apropriação direta. A matéria-prima tem essa característica. Pelo menos na minha experiência se dava dessa maneira. Faço a retirada do estoque
e aproprio para o produto ou para a linha de produção. Para a mão de obra direta, a empresa pode manter um sistema de apontamentos de hora-homem trabalhada em cada produto. Como assim? Então eu tenho os meus operários que trabalham em função da linha de produção, ou pegando o exemplo da padaria novamente, eu tenho aí o padeiro, tá, que faz o pão. Mas o padeiro não faz só o pão, ele faz o pão, ele também faz sonho, faz bolo. Contudo, a mão de obra dele é exclusiva para a produção. O custo da mão de obra dele é um custo direto. Então eu vou fazer por sistema de apontamento. De todo o tempo que ele trabalhou durante o mês, quanto tempo ele gastou produzindo pão? Quanto tempo foi produzindo sonho? Quanto tempo foi produzindo bolo? Então eu vou fazer esse apontamento da hora homem trabalhada em cada um dos produtos, para que no final das contas eu tenha a apropriação desse custo de mão de obra direta. Também tenho serviços subcontratados. Se faz o acompanhamento da ordem de serviço, alocando os custos a objeto. Para os serviços subcontratados, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo mais tácito ainda, mais claro. Então vamos supor que nós estivéssemos tratando de uma indústria ou de uma fábrica de jaleco, tá? Como vocês podem ver aí na imagem. Nós temos um jaleco. Então o que é o produto ou o material direto para produzir o jaleco? Nós precisamos de tecido, nós precisamos da linha para costurar as partes, nós precisamos dos botões, o que mais? Pode acontecer de também ter algum outro detalhe, a intertela que vai aqui dentro da gola para ficar firme. Mas aí a empresa também trabalha com bordado. Precisa bordar no jaleco, por exemplo, como vocês veem ali no bolso da frente, farmácia está escrito. Só que para a empresa que produz o jaleco não é interessante manter toda uma estrutura para fazer bordado. Então ela terceiriza essa etapa do processo produtivo para uma outra empresa que tem a sua atividade de fim voltada aí para bordado, já tem um know-how específico. Não vale a pena manter a nossa estrutura para fazer o bordado. Então esse seria um serviço subcontratado que eu vou fazer apropriação direta do meu produto. Eu fabrico o jaleco, vou recapitular, eu já compro o tecido, já faço o recorte do tecido, já faço também a união das partes com a linha, passo na máquina de costura, costuro os botões, compro os botões também, mas aí chega na hora de fazer o bordado, eu mando para fora para ser feito, porque não vale a pena para mim dentro da minha empresa manter toda essa estrutura. Quando volta, eu tenho a nota fiscal ou a ordem de serviço do quanto que custou aquele lote de jaleco, cada jaleco, o bordado em si. Então eu faço a apropriação desse custo direto para essa peça. Essa é a ideia do serviço subcontratado. Então, além do próprio serviço subcontratado, eu tenho a mão de obra da costureira que fez o jaleco, que é uma mão de obra direta. Eu tenho a matéria-prima, eu tenho um quantitativo X de tecido que eu gastei para fazer um jaleco. Então, o custo direto, recapitulando mais uma vez para vocês, tem essa propriedade. Ele é perfeitamente mensurável, ele pode ser apropriado de maneira objetiva. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários. Também não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like. Se você tiver alguma outra sugestão, alguma outra dúvida para outros vídeos, também deixa aí nos comentários, que assim que possível eu lhes respondo. Beleza, pessoal? Um abraço para todos e até a próxima!